Então eu sou Daniel Andrade. Dentro da cena sou chamado e conhecido como Dani Hands Up. Não sei há quanto tempo ao certo eu faço parte da Hands Up, porque até mesmo antes de ser Hands Up eu sempre fui filha da Roger. Então acho que existe isso por trás. Então eu também não sei em que momento que foi que eu comecei a contar que eu faço parte da cena da Hands Up. Na cena eu estou aí aprendendo, vivendo, querendo ensinar e passar ao próximo tudo que eu fui acolhido, tanto pela minha mãe, tanto pela cena, todas as pessoas aprendendo, errando, conversando, tendo vários diálogos sobre o quanto que a Ballroom é importante pra mim, o quanto que ela me salvou e quanto que ela pode salvar várias outras pessoas. Porque a Ballroom é de todo mundo, mesmo, de todos, sem exceção. Então eu estou aí na cena, aprendendo e vivendo. Dani Hands Up. Quando eu comecei a dançar, eu já comecei a fazer aula com um professor. E que tive 2 professores, um deles continuou o percurso. E com esse professor tinha várias outras coisas que aconteciam no meio, que eram coisas que me limitava de experimentar outros tipos de dança, que eu vim da dança. Então, não conhecia Vogue, não conhecia, sei lá, antigamente tinha vários jeitos femininos de dançar. Não sabia o que era isso. Tinha que dançar, me comportar, e até as meninas tinham preferência. Até porque o professor queria mais contato com essas meninas, então ele tinha mais preferência com essas meninas. Então, tipo, antes de conhecer o Roger, eu estava também numa descoberta entre a minha paixão pela dança, porque tinha pouquíssimo tempo que eu comecei a dançar, e aí eu estava descobrindo a minha paixão pela dança e a minha mudança de vida. Então eu estava nesses 2 termos em o que eu queria pra minha vida, porque eu tinha uma religião antes. Apareceu o Roger na minha vida, apareceu outras linguagens de dança, apareceu milhares de oportunidades de me descobrir, porque a dança ela me deu várias formas de me redescobrir, de me aceitar e também reinventar outro jeito da minha vida, que sempre fui eu, né? Então, antes da Roger, não sabia, eu tava nesse questionamento, tipo, entre a minha paixão pela dança e a minha paixão, talvez pelos meus familiares e pela religião. Acho que existe milhares de coisas que são resumidas a uma coisa chamada queer. Então, tipo assim, eu sempre fui uma criança queer. Eu fui uma criança religiosa, uma criança que mora num bairro periférico, que também tem um jeito de comportar lá na comunidade, um jeito de comportar em essa criança religiosa, um jeito de comportar com a família, mas o que juntava era que era uma criança queer. Então, tipo assim, como que essa criança vai viver perante essa sociedade que ninguém tá preparado pra receber essa criança? Nem na escola, tipo assim, que era um lugar aberto, com milhares de pessoas, ninguém tava preparado. Então, tipo assim, como descobrir e como deixar essa criança viver do jeito que ela quer. Porque numa sociedade onde tem várias coisas e várias formas que padronizam o formato de uma criança viver, como deixar ela viver, tipo. Então, tipo, a dança, ela casou, o principal foi a dança, mas teve vários contextos dentro dela, mas, tipo, a dança foi o portal pra essa criança queer nascer. Então, tipo assim, sou um menino que nasceu no Noroeste, lá também tem muita gente, mas por ser um bairro periférico, não tem, assim, uma bicha afeminada lá. É difícil ver uma bicha afeminada. Mesmo sendo uma bicha afeminada, eu sou uma bicha afeminada com o Kenner. Tipo, entendeu? Tipo, na Ballroom eu sou uma bicha afeminada com o Kenner, mas será que eu lá no Noroeste, eu também... eu sou bem visto lá? Essa bicha afeminada com o Kenner queer lá? Então, eu tive uma paixão muito grande pela minha mama, quando ela entrou. Eu não tive uma paixão só porque ela me apresentou o Vogue. Eu tive uma paixão porque ela chegou me mostrando várias linguagens de dança. Não existia só uma coisa, não existia apenas a linguagem do hip hop.
o hip hop é fundamental, o hip hop tem toda uma história, respeito máximo, mas existem outras linguagens de dança que todo mundo precisa passar até se encontrar. Então, a partir desse momento, eu me apaixonei por ele e ele passou uma coreografia que era de dancehall. Então, ele passou uma coreografia de dance, a gente participou do Onça Pintada. No Onça Pintada que a gente participou, foi o momento que eu a conheci. Era um grupo, até se tornar uma house agora, mas era a Hands Up. Era um grupo em que elas se apresentaram. E quando eu assisti aquela coreografia, foi um contato, assim, fortíssimo. Tipo, eu falei, cara, eu não consigo me ver assim. Eu não consigo me ver dançando como realmente uma bicha afeminada. Não consigo me ver fazendo... Não consigo me ver assim, mas ao mesmo tempo eu queria. Tipo, tinha muitas coisas que me puxavam, mas tinha muitas coisas que me dizia, isso daqui é seu. Isso daqui pertence a você também. Você não tem um padrão também pra ser da cultura ballroom, né? Não tem um padrão. Mas, tipo assim, algo me mostrava. E aí, quando eu tive esse primeiro contato, eu me apaixonei, assim, de primeira. E aí a Roger começou a trazer também lá pra gente no projeto. E aí foi desenrolando essa paixão pela cultura. Por isso que eu falei até no início, tipo, eu não sei quanto tempo que eu me tornei membro da House of Hands Up, porque foi uma construção, assim, de não foi um dia determinado, não foi um mês. Foi uma construção, assim, com dias, com horários, com pessoas. Teve Mama Roja que deu o passo principal, mas teve minhas irmãs, teve que estiveram lá, teve pessoas também das cenas que foram fomentando esse Dani lá dentro da casa. Não de se tornar, mas de ser uma casa mesmo, foi algo que teve que mudar não somente eu, quanto milhares de pessoas, mas a estrutura de toda uma house. Então, para isso acontecer, aconteceu milhares de coisas. Uma casa não é construída em um dia, não é construída em uma semana. Para construir uma casa, ela precisa de um alicerce, ela precisa de alguém para fazer a argamassa, ela precisa de alguém para erguer essa casa, ela precisa de alguém para bancar essa casa, ela precisa de alguém para abrir a primeira porta, para ter o primeiro... Precisa de alguém para acreditar nessa casa. Então, o que aconteceu? A casa inteira meio que tava, tipo, olhando o alicerce da casa se formar e todo mundo acreditava naquilo. Porque todo mundo precisava de amor. Casa, house é sinônimo de família e amor. Então, tipo assim, a partir do momento que começou isso a formar, como que eu vou me deixar ser amado e não ser aberto? Então, aconteceu milhares de coisas. Aconteceu emoções, aconteceu mudanças, aconteceu... Tive que aprender a falar, né? Tive que aprender a falar meus sentimentos, porque é uma casa, como que a minha casa vai me acolher sendo que ela não me conhece? Então, tipo, eu tive que aprender a falar, eu tive que aprender a ouvir, eu tive que aprender a entender, a ter empatia pela minha irmã. Eu tive que passar milhares de situações onde, de acordo com todo esse alicerce, tem muita gente que se machuca. E se é uma casa, se minha irmã me machucou, eu não vou ficar bem se ela também tá machucada. Se ela tá machucada, eu também tô machucado. Então, tipo assim, aconteceu milhares de coisas até a casa tá pronta. Mas mesmo com a casa pronta, amor, aparecem rachaduras e a gente precisa estar pronta pra resolver isso. É uma house que eu amo, é uma house que a gente tá aí junto, a gente é uma família grande. Mas mesmo assim, ela sendo uma house formada, amor, milhares de coisas também acontecem. Mas a primeira ball que eu caminhei sabendo foi a sobreviver e aconteceu no Noroeste. Então, tipo assim, é uma coisa assim que é muito... Eu sou muito chorona, e porque foi na minha casa, foi aonde eu nasci na dança, que foi no projeto onde eu nasci. Eu entrei em, não sei se era Vogue Virgin ou Baby Vogue, na época, eu acho que era, não lembro. Mas eu caminhei, eu batalhei com minhas irmãs também, porque as que entraram eram minhas irmãs. Tive o meu primeiro Grand Prize.
E foi, tipo assim, aconteceu tudo lá no Noroeste. Então, tipo assim, eu sempre gostei de batalha de dança. Batalha de dança é totalmente diferente da ball. Muito diferente. Tipo assim, você treina pra batalha de dança, você treina. E na batalha você mostra que você treinou. Na ball, não é. Você tem que treinar, amor. Porque você tem que treinar. Mas não é só sobre o treino. É sobre você. É sobre o momento, é sobre o espaço, é sobre as pessoas. É sobre o que você tá sentindo naquele dia, é sobre o acolhimento daquele momento, é sobre a energia daquele local. E eu senti, tipo, que todo mundo tava torcendo por mim. Era como se eu estivesse conquistando algo. Ainda mais por dançar Vogue Femme. Penso muito a ver comigo. E naquele dia eu me senti assim, eu vou comparar mesmo, dane-se. Eu sou fã do Naruto. Então eu me senti que assim, eu tava com um chakra. Parecia que eu tava assim, sabe? Tipo, parecia que eu tava com um chakra, parecia que eu tava. Sei lá, mulher, porque, tipo, não parecia que eu tava dentro de mim. Parecia, tipo assim, tudo que aconteceu, eu lembro os mínimos detalhes. Eu lembro todas as pessoas que estavam torcendo pra mim. Tipo assim, eu lembro da energia, eu lembro das pessoas, do momento, do lugar, do acolhimento, dos gritos, das pessoas me abraçando. Não era conquistar um prêmio, parecia conquistar algo, tipo, era pra mim conquistar. Era tipo assim, Dani, tipo, é um momento pra você. Aquilo que você. O troféu Grand Prize é algo ali, mas parecia pra você. Eu nem tinha visto o Grand Prize, nem tinha. Tipo, parecia que, tipo, quando eu entrei, tipo, eu só imaginava Naruto. Tipo, sei lá, parecia que eu estava em outra esfera, parecia que depois de muito tempo, muitas pessoas estavam torcendo por mim. Parecia que depois de muito tempo eu tava recebendo o amor que eu merecia. Tipo assim, parecia que as pessoas, tipo, tava ali por mim. Tipo, tava ali pela ball, também estava por mim. Tipo, eu estava caminhando, era um corpo caminhando. E eu tive coragem, e eu tive força de caminhar, mostrar quem eu sou. Então eu fui lá e mostrei. E foi maravilhoso, principalmente todas as pessoas que estavam lá me acolhendo. Que foi o principal objetivo. Se eu tivesse fechado em mim e não tivesse, tipo, olhado pra isso, é outra coisa. E não é bom, não é ballroom isso, amor. Ballroom é acolhimento, ballroom é pessoas. Se você quer ser ballroom, vai envolver pessoas, você não está sozinho. Ballroom é um mix de emoções, um mix de acontecimentos, de explosões de situações. Tanto de explosões boas, tanto de explosões que acontecem, mas o quanto é legal, porque, tipo assim, a Ballroom, ela trabalha em resolver. Apareceu algum problema? Calma, respira, a gente vai dar um jeito de resolver. Tipo, a gente tem tudo pra resolver e todo mundo tem que entender que a Ballroom, tipo, principalmente aqui ou enfim, porque eu só vivi aqui, mas eu tenho certeza que toda ballroom em contexto em geral simplesmente sinônimo de família. Família é chorar, é treinar junto, é sentar numa roda de conversa e ter empatia de entender, não saber que não é só fazer um catwalk bonito, não é só fazer um dip, não é só fazer um hands performance de dia, não é só sobre dar close. Ballroom é você ir pro treino e você não só treinar isso, amor. É você ir pro treino e estar disposta a conversar e ir pro treino a querer saber como está a sua irmã. Um treino é um encontro, um treino é uma troca e o treino é um momento de celebrar a vivência das nossas irmãs. É um encontro, né? Tipo, a gente tem 24 horas por dia. Eu vivo 24 horas por dia na minha casa no Noroeste. Tipo assim, eu tenho outras situações. Mas não é a mesma situação de uma irmã que mora lá no Zé Pereira. 24 horas por dia. É totalmente diferente. E um treino, amor, pra botar esse papo em dia aí, pra poder falar. Vixa, haja coquinha pra tomar no final, hein? Eu me sinto que tá sendo um processo lindo, processo difícil em algumas regiões.
porque a gente tá falando de Mato Grosso do Sul, né, um estado do interior. Aqui nós somos a capital e a gente luta muito, então, tipo, pra todas as gatas que moram em Corumbá, em Dourados, Nova Andradina, qualquer, sei lá, Jaraguari, pra elas é uma cidade do interior do interior. Então, é difícil, mas vendo as nossas irmãs com sede de Bauru, amor, é um gás. É um gás de, tipo, Bauru existe, amor, e tá na hora de bora. Tipo, a gente não tá sozinhas. Principalmente falando em Nova Andradina, que foi nossa última viagem. Eu acho que em qualquer momento, eu posso falar, acho que até pelas minhas irmãs que eu já troquei, a partir do momento que a gente começa a se arrumar pra ir numa ball, pra uma ação igual aconteceu, eu acho que a gente lembra do Dani, do Norô. A gente lembra do Dani criança, tipo, o que eu vou representar naquele momento. Que Dani eu quero ser naquele momento. Pras outras pessoas, para outros Danis que talvez estão conhecendo agora, tipo, o que eu quero ser. Eu quero ser uma ajuda, eu quero mostrar pra elas que eu já passei por muitas coisas difíceis, que elas não precisam passar por aquilo. Ou que talvez, tipo, que eu já passei e que eu possa ajudar. Ou mesmo se eu não passei, eu estou disposto a ajudar. Porque a gente não precisa passar pelo pior para aprender. E principalmente, tipo, acho que eu vou falar um detalhe bem importante que aconteceu. Que foi, assim, com anos de ballroom, com anos dentro da casa, vários anos, assim, na cena, sendo membro, sendo uma pessoa que vai em ball, que vai em treinos. Nunca pensei que eu poderia chamar alguém de filha ou de filho. E Nova Andradina foi o primeiro momento em que eu tive 2 filhas. E uma das pessoas é uma menina T, em que ela veio atrás e que eu jamais pensaria ser chamado de papi ou jamais pensaria em chamar alguém de filha. Isso é uma responsabilidade muito grande. Isso vai ser um processo. Estou pronta a esse processo. Há mais um chakra, mais um nível Naruto. E, tipo, quando eu vi aquele momento, a minha cabeça só falava assim: eu quero dar o melhor de mim. Tipo, eu quero dar o melhor de mim pra que ela entenda que a Ballroom é pra ela. Pra que ela entenda que a Ballroom não é só sobre house, que é acolhimento. Ballroom é acolhimento. Se você quer viver Ballroom e você quer entrar e estar nesse caminho, você vai ser bem acolhida. E ela é uma pessoa em que, igual eu falo, eu precisava de muito amor. E dentro da Ballroom eu encontrei amor. Então, o que eu quero dar a ela é amor. E amor meu e amor da Ballroom. Ela estava falando sobre a vida dela. E a partir do momento, eu sou Dani Chorão, né? Eu tô tentando tentando disfarçar. Mas o momento foi que ela contou a vida dela. E no momento que ela tava contando alguns detalhes da vida dela, parecia que ela tava me descrevendo. E quando ela tava me descrevendo, que tipo, parecia que era uma conversa, tipo, eu tô falando sobre você, mas era sobre ela, eu consegui ajudar ela porque algumas coisas já tinham acontecido comigo. Então, tipo assim, tentei falar o máximo possível. Não falei da minha história, mas tentei ajudar ela como se eu estivesse me ajudando. Então, tipo assim, foi ali que aconteceu a nossa paixão. E aí, um dia depois, foi o momento em que eu quis mandar uma mensagem de carinho, de afeto. E ela me mandou uma mensagem linda, ainda vou te dar muito orgulho, papi. E aí, a partir desse momento, eu recebi essa mensagem, eu chorei assim umas 3 horas, aí eu até sumi, aí eu voltei pra responder a ela, porque eu falei, tá, papi, pai, então agora amor, se prepara. E existe sempre um passo que a gente pode dar, sempre. Tipo assim, a gente tem que pensar que a gente não tem que dar um passo maior do que nossa perna. Mas não existe um passo impossível. Então, tipo assim, o que eu penso? Cheguei até aqui, tenho muita coisa ainda que eu quero conquistar.
Tenho muita coisa que eu quero, assim, fazer pela cena. Eu tenho muita sede. E eu sinto que toda a minha trajetória eu respeito, mas eu não vivo só pra ela. Não quer dizer, sei lá, 5 anos, 3 anos, 2 anos, mas eu não vivo só pra ela. Eu quero construir uma vida inteira nessa anos. Eu quero morrer sendo ballroom. Imaginar que a ball é como se acontecesse todo dia na minha vida. Tipo assim, vou comprar um pão. Bora runway. Bora, tipo assim, já que todo mundo olha, porque eu sou uma bicha de Canyon Noroeste, então bora fazer uma runway. Então bora ganhar Grand Prize ali no caixa. Ballroom me ajudou a minha caminhada de todos os dias. E a Ballroom me ajuda todo dia a viver, a ter força e coragem. Acho que o Dani de hoje falaria pra aquele Dani, tipo, calma, porque você ainda vai se transformar um cante puro. Tipo, e eu não desistiria de nada que eu fiz, de tudo que sofri, de todas as coisas que eu passei, porque se eu não tivesse passado por cada momento daquele, eu não teria me tornado esse Dani. Quando eu falo assim como que isso, de ballroom forte o amanhã e que conquista os espaços, eu tô falando mais de todas as minhas irmãs. Eu tô falando que as minhas irmãs entendam o que é a ballroom e que essas pessoas conheçam o que é a ballroom, que elas se aproximem de todas as outras irmãs, que as irmãs se unem, que as irmãs entendem, tenham empatia de entender umas às outras, e que cada irmã tem o seu cante, cada irmã tem o seu caminho, e que a cada irmã conquiste cada vez mais espaços. Não tem como explicar pra você como é, só vivendo pra você saber, só você vivendo pra você saber. Mas, amor, se você for um dia, você vai querer ir direto e você vai querer ir sempre. Então, é isso que eu falo. Vai ser a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. Você vai, eu passo aqui com a Bizinha, te pego, bora, vamos colar lá. Gente, obrigado. Me siga nas redes sociais. E após esse vídeo, se alguém quiser mandar uma mensagem, chama na DM, que eu estou disposta a conversar com todos sobre qualquer tipo de coisa.